Arara. Bom, hoje vou fazer o Evangelho na energia da falange egípcia. E como eu digo sempre, aleatoriamente abrimos o Evangelho para passar a mensagem, conforme a espiritualidade assim determina. E esse Evangelho hoje, ele tem muito a ver com a corrente egípcia, que é Jesus diante do Conselho Superior. É Marcos, capítulo 14, do 53 ao 60. Em seguida levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam uma com as outras. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam uma com as outras. O grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: "Você não vai se defender dessa acusação?" Mas Jesus, calado, e não respondia nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: "Você é o Messias, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso." Todos estavam contra Jesus e o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobrir o rosto dele e davam bofetadas nele e perguntavam: "Quem foi que bateu em você? Adivinhe." E também os guardas o pregaram e lhe deram bofetadas. Então, na verdade, essa passagem, ela fala sobre o julgamento. E o julgamento, nós temos muitos que são marcantes na história da humanidade. E não diferente, nós também tínhamos o julgamento de Osíris, o julgamento dos mortos, na civilização do Antigo Egito. Mas nenhum julgamento foi tão marcante como o de Jesus. E quando eles colocam aqui, que colocaram Jesus diante desse julgamento, as histórias não batiam. Tinham até testemunhas, porém, em nenhum momento Jesus se defendia. O silêncio falava por ele. Quando a gente fala do julgamento, e esse julgamento, como a gente fala na corrente egípcia, é o julgamento da balança, e é usado através da pena, que a deusa Maat, ela usa, que é a pena da verdade. Na balança, de um lado, o coração daquele que morreu, e do outro, a pena. E como é feito o julgamento? É feito através do quão pesado será esse coração, se será mais leve que a pena. E o que é o coração? A consciência. Na verdade, muitos são os julgamentos que nós temos nas nossas vidas. E a primeira coisa que nós fazemos é sempre nos defender, sempre falar. E nós queremos, de alguma forma, mostrar a verdade. E nós precisamos aprender a silenciar. Porque o silêncio não é você ser submisso, não é você concordar ou você se calar. O silêncio é que você conhece e sabe a sua verdade. E Deus, Ele também. Então, na verdade, todos nós passamos por julgamentos nas nossas vidas. E esses julgamentos da humanidade provaram ou mostram o quanto nós temos que aprender. E ainda estamos aprendendo. Estamos falando hoje de uma civilização muito antiga. E será que teremos o nosso julgamento depois da morte? E como será essa balança? Para que lado ela vai pender? E tudo isso vai depender muito do que fazemos e muito
do quanto nosso coração é bom. Mas lembrar que a gente não precisa provar, não precisamos ficar incessantemente desesperados, tentando mostrar às pessoas. É a sua ligação, a sua conexão, a sua consciência para com Deus. E tudo isso mostra o quê? O valor. Muito se tem o preço das coisas e hoje se tem o preço das pessoas. Quanto nós valemos? E aí você volta de novo à civilização egípcia e pergunte a alguém que está no deserto, quanto vale a água? Talvez hoje aqui para nós a água é muito fácil, mas e no deserto se você estiver morrendo de sede? E muitos não sabem o valor de um guarda-chuva, porque acham que no deserto não chove. Mas andar pelo sol escaldante durante o dia, talvez o guarda-chuva vale muito. Então reconheça o valor que você tem. Não julgue ninguém. E quando você se sentir julgado, silencie. Deus vê tudo e sabe tudo. Arara.